Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, no vídeo passado nós começamos o nosso curso, onde nós vamos aprender aí a configuração de um host Linux, um desktop. Depois nós vamos aprender servidor, depois nós vamos aprender segurança, vamos aprender shell script, programação, Docker, desenvolvimento e aí deixa a vida nos levar, né? E tudo isso de forma gratuita para vocês aqui no canal. Tudo que eu peço é que você clique no curtir, compartilhar, ative o sininho, recomende para os amigos e faça aí de tudo para o nosso canal crescer e ser visto para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui de forma gratuita para todo mundo. Bom, se você tem só o Windows, não pode remover o Windows da sua máquina, uma maneira de você acompanhar esse curso e acompanhar os nossos estudos é instalando uma máquina virtual. Então você pode fazer o download aí no site do virtualbox.org e fazer a instalação do VirtualBox. No caso do Windows aí, faz download do arquivo do Windows, é next, 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 tá? Beleza, no caso do Linux, se você estiver utilizando o Big Linux, é ainda mais fácil. Por quê? Porque é só você vir aqui no Big Linux, na Big Story, e não tem next, 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 vai ser só um next. Você vai vir aqui, digitar VirtualBox, vai clicar aqui para instalar e pronto, já vai estar instalado o seu VirtualBox. No caso aqui eu já fiz o download da imagem ISO do Big Linux. ISO é um formato de imagem de disco aí. Ele traz aqui, eu fiz da versão recomendada, ele traz aqui embaixo um MD5 SAN. Isso daqui é importante para você verificar a integridade, se seu arquivo que você fez o download bate com esse daqui que ele disponibilizou. Se bateu é porque o arquivo está certinho. Então, aí você pode gravar no pendrive, se acontecer algum erro pode ser durante a gravação do pendrive, assim por diante. Bom, eu vou abrir aqui um terminal e dentro aqui do terminal, se digitar o comando pwd, você vai ver que você já abre, quando você abre um terminal, você abre dentro do seu diretório home. Quando a gente fala diretório home, é o diretório onde nós podemos gravar os nossos arquivos, o nosso usuário comum. Nesse caso aqui é o nome do seu usuário, então vai ser home, o nome do seu usuário. Cada usuário que você cria aí no Linux, se criar o usuário Jairo, você vai ter /home Jairo, tá? Então, quando você clica aqui na pasta, você caiu dentro desse mesmo diretório, tá? Se você ver aqui, se eu der um comando ls, que vai listar os arquivos, e vai ver que eu tenho os mesmos arquivos que eu estou mostrando aqui, ó, tá? Então, olha lá, os mesmos arquivos estão aqui, ok? E aí eu fiz o download da ISO dentro do diretório download. Eu tenho que entrar dentro desse diretório. O comando é cd, que é change directory, e downloads. Entrei dentro do diretório. Vou dar um ls, eu tenho aqui a imagem que eu fiz o download, Big Linux e tal, né? Que é a mesma coisa, eu vim aqui e clicar aqui. Bom, uma maneira da gente verificar o MD5 SAN é eu digitar o comando MD5 SAN e o nome do arquivo, ó, Big Linux. Ele vai fazer a verificação e vai me retornar um código aqui. Olha lá, começa aqui com 9, termina com 2, né? A2 ali. Se tivesse algum erro no caminho já não ia ser igual. Termina com 9, termina com A2 aqui, bateu. Então o MD5 SAN está correto. Beleza? Então a gente já tem essa verificação aí. Bom, no caso do Big Linux aqui, eu poderia também, ó, se eu vim direto na pasta aqui, downloads, botão direito, eu posso vir aqui, ó, abrir terminal aqui, ó. Ele já vai abrir o terminal dentro do diretório download, ó, tá? No caso do Big Linux, então já facilita aí para você também. Bom, beleza, pessoal. Então já abrimos aí o nosso arquivo e vimos que tá ok. Instalei já o VirtualBox. Então vou abrir aqui o meu VirtualBox. Eu vou preparar a máquina virtual para instalar o Big Linux, tá? Então o primeiro ponto aqui para instalar o Big Linux é a gente vir aqui, ó, novo. Aí eu vou colocar o nome aqui da máquina virtual, vou chamar de Big Linux. Ele colocou aqui que é a versão do Linux, não tem problema isso daqui, tá? O diretório onde vai ficar essa VMware, né, dentro da minha diretório home, vai criar uma pasta chamada VirtualBox VMs, beleza? A memória aqui, o Big Linux não precisa de muita memória, tá? Com 2 GB ele já a gente vai conseguir já fazer a instalação, mas eu vou colocar aqui 3 GB para ele,
3 GB para o Big Linux. Eu vou pôr 2 CPUs para ele, para a gente fazer uma instalação mais rápida. E vou colocar aqui de disco, vou colocar 80 GB. Vale lembrar que esse disco aqui é um disco virtual, vai ser um arquivo dentro do seu computador e esse espaço só vai sendo utilizado conforme vai crescer no seu uso. Então, não é porque eu coloquei 87 que vai alocar 87 GB aí do seu HD. Não, ou do seu disco, né? Vai comendo esse espaço conforme vai crescendo o seu uso. Então, beleza, vou finalizar aqui. Vou vir aqui em configurações. Aí eu vim aqui em armazenamento. Vazio aqui o CD, ó. Eu vou clicar aqui, vou vir no cantinho e escolher uma imagem de disco, ó. E aí eu vou pegar a imagem, download, Big Linux, abrir. Pronto. Sistema, tá iniciando aqui, ó, disquete, CD e disco. Beleza. Vou dar um OK. Iniciar. Maravilha lá. Já está carregando a máquina virtual. Muito bem, pessoal. Então está iniciando aqui a nossa máquina virtual. Vou tirar aqui para não mostrar mais. E quando você clica com o mouse aqui dentro, ele vai entrar na captura. Uma opção interessante a gente ir na segunda aqui, tá? Usar software de driver open source, que seria para computadores mais legados, Intel, né? A opção de cima seria para suporte a drive proprietário, que seria GPUs da Nvidia. Não é o nosso caso aqui, estamos usando uma máquina virtual, então na segunda opção aqui é a que nós vamos utilizar. O Live CD. Uma vantagem do Big Linux às outras distribuições é o seu sistema de arquivo, que tem uma grande otimização e ocupa pouco espaço em disco, tá? Então é por isso também que eu insisto que vocês façam esse curso, treinamento, utilizando o Big Linux como base. Então, eu acabei falando aqui, passamos rápido aqui. Na primeira etapa, só escolher aqui Português Brasil, o modelo do teclado BR, né? Agora aqui a gente vai escolher aqui vamos lá. Aqui a gente vai escolher aqui o nosso tema. Eu vou colocar aqui o Breeze mesmo, padrãozão. Aqui é para escolher um tipo de desktop, ó. Você tem vários modelos aí. Eu vou escolher o clássico. Esperar o sistema inicializar. O sistema inicializou. Então vamos vir aqui, ó, instalar o sistema no HD. Então ele dá algumas dicas aqui sobre a instalação. Vamos instalar aqui no modo desempenho, que ele usa o BTRFS. Então, vou dar um próximo. São Paulo aqui no meu caso. Teclado, tem uma área de você testar o teclado aqui. Ó, nós vamos aqui, ó, apagar o disco. Está lá no disco total. Tem segredo, né? E aí você vem, nome completo, o nome para o usuário, que vai ser o usuário administrador, a senha, pode definir se vai entrar automaticamente sem senha e instalar. Instalar agora. Viu? Não tem segredo nenhum fazer a instalação do Big Linux. É muito rápido e prático. Muito bem, pessoal. Está instalado aí, tudo pronto, ó. Reiniciar agora, né? Então já temos o nosso... Na verdade eu não vou nem colocar reiniciar agora. Eu vou desligar a máquina. Porque a gente tem que mudar a ordem de boot lá dentro do VirtualBox. Senão ele volta a iniciar pela ISO, né? É o que a gente quer. Então desligar aqui. E vamos aqui em configuração. Sistema, colocar aqui o disco para iniciar primeiro. Pronto. E aí nós já temos o Big Linux instalado. Entre as tantas vantagens do Big Linux,
eu tava falando para vocês, com o sistema BTRFS, que ele acaba comprimindo os dados quando você faz download, você tem um disco que utiliza pouco. Então o comando para a gente ver é o comando df-h. Esse comando vai ver o tanto de uso de disco que você tem. Então você pega aqui, ó, raiz, por exemplo, ó, eu com o Big Linux com um monte de aplicação instalada, 26 GB. Qualquer outra distribuição seria muito mais do que isso. Então quando você tem aí um disco SSD, no meu caso tem um NVMe aí, baixo, né, de 250 GB, isso é importante pra gente. Muita gente tem usado Big Linux para jogar, por quê? Porque faz download daqueles jogos gigantes lá da Steam e vê que no Big Linux fica muito menor o consumo, porque ele baixa e comprime dentro do seu disco e não tem perda de desempenho, tá? Isso tem que frisar. E outra coisa é o consumo também de memória RAM, que a gente pode ver através do comando free-h. Vai vendo que nesse curso a gente vai utilizando e aprendendo os comandos aos poucos. Então a gente tem um total de 7 GB, a gente tem armazenado aí, né, entre compartilhamento tudo, em torno de 2 GB aí, eu ainda tenho praticamente 5 GB disponível. Então utiliza muito pouco. E olha que eu estou gravando aí utilizando o OBS, que consome bastante de memória RAM, tá? Então, só que a gente já tem uma noção de o quão interessante que é usar o Big Linux. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e curtir aí o vídeo.